Então nós hoje vamos pensar e meditar sobre a realidade de que Jesus é misericordioso. Pela manhã eu disse que Jesus é mestre e Senhor, falando da identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na realidade, nós nos relacionamos com uma pessoa a partir da sua identidade, aquilo que nós atribuímos a ela. Então, dessa forma, nós precisamos ter uma boa noção da identidade do Senhor Jesus, para que nós tenhamos então um relacionamento completamente correto nessa proposta de relacionamento pastoral e de relacionamento diaconal com o nosso Senhor Jesus e também um relacionamento discipular. Então, nós pela manhã falamos que Jesus é o mestre e Senhor, baseado na oração e no texto de Jesus do lava-pés, e agora nós estaremos olhando para um texto muito importante na palavra de Deus, quando Jesus tem um contato com o cego de Jericó. E assim você poderá me acompanhar nessa explanação, e na semana que vem, se Deus nos der a oportunidade, eu estarei mais uma vez aqui falando sobre a identidade de Jesus. O livro que eu li a respeito dessa temática se chama Jesus é, complete essa frase. E aí pela manhã eu disse que Jesus é mestre e Senhor. E aqui também eu mando uma saudação e agradeço a Deus pelos professores da nossa igreja, uma vez que nessa semana nós tivemos então o dia do professor. Parabéns a todos aqueles professores da nossa igreja, aqueles que atuam na rede pública de ensino ou até mesmo na rede privada. Vai aqui a nossa saudação. Nós lembramos de vocês e oramos por vocês. Aqui na minha frente eu tenho o Lucas, que é o nosso professor também. A minha saudação, Deus abençoe sua vida, Lucas, nosso professor. Também essa semana foi o dia das crianças, tivemos o dia das crianças. Quero mandar um abraço a todas as crianças que me assistem. Tem uma criança da nossa igreja que fez um desenho lá do pastor lá, e eu achei muito engraçado, viu? Então as crianças podem continuar me desenhando, aí manda o desenho para mim, e depois eu vou postar os desenhos que eu ganho das nossas crianças. Um beijo no coração às nossas crianças. Eu estou no Evangelho de Marcos, capítulo 10, abra o texto comigo, e eu espero você abrir aí o texto. Aqui no chat nós temos muita gente conversando, falando, muita gente querida, e se você encontrar aqui alguém que você convidou, você dê uma saudação, manda um recado para essa pessoa, tá bom? Agora, nesse exato momento, nós somos 58 pessoas assistindo e nós estamos em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Nós agora chegamos em um momento do ministério de Jesus em que Jesus cessa, a partir dessa leitura de Marcos, ele cessa os milagres e agora ele vai entrar na cidade de Jerusalém, vai ter a entrada triunfal aqui no capítulo 11, mas antes disso nós temos o texto que nós vamos mergulhar nesse texto. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, o Pedrinho já colocou aqui o texto na tela, eu vou lendo e você pode ir aí acompanhando na sua versão ou até mesmo aqui na nossa tela, tá bom? Diz assim o texto sagrado: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava com mais intensidade: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama, Jesus te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e depois esse homem seguia Jesus estrada afora. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai glorioso, Pai santo, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que essa exposição bíblica atinja o nosso coração e possamos
refletir profundamente a nossa relação com o Senhor e a nossa caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Jesus é misericordioso. Aqui nós temos o relato da cura e ao mesmo tempo da renúncia desse homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, em que ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, e aqui nós temos uma boa combinação para o discipulado cristão. Nós temos uma cura, mas ao mesmo tempo nós temos da parte desse homem que é cego, a renúncia total. E é claro que nós vivemos em um tempo muito difícil, esse tempo da pandemia, mas até um pouco antes da pandemia, nós já estávamos denunciando e falando de que algumas, entre aspas, igrejas evangélicas tiraram do seu escopo doutrinário, tiraram da sua temática essa palavra de renúncia, esse desejo de anunciar o Evangelho de Deus, esse desejo de falar de discipulado, dessa caminhada que nós temos que desfrutar com o Senhor. Então, alguns elementos essenciais da nossa pregação, por exemplo, da cruz, da renúncia, desse abandono do mundo, desse desprendimento com as coisas dessa vida, do preço do discipulado, em que nós precisamos pagar um alto preço. Nós sabemos que o discipulado ele é custoso, ele exige muito da nossa vida, ele exige o abandono completo e total em relação ao pecado, e muitas pessoas querem continuar com as suas vidas e não querem ter nenhuma orientação ou não querem ter nenhum tipo de trabalho em relação a essa caminhada com o nosso Senhor. Então, uma das falas mais marcantes ou ponto central do discurso de muitas igrejas evangélicas tem sido a prosperidade e não a cruz. E nós caminhamos na contramão de tudo isso, nós acreditamos e anunciamos a mensagem da cruz, lembramos daquele hino maravilhoso que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer. Nós vamos anunciar essa mensagem, porque na realidade nós entendemos que todo discípulo deve passar pela cruz, deve se esconder na cruz e deve viver à luz da cruz de Jesus, vivendo esse referencial dessa vida discipular com o nosso Mestre. E aqui nós temos essa exemplificação através dessa vida. É claro que o texto vai falar de uma cura, e aqui nós vamos pensar e meditar um pouco nessa cura, mas também a cura que Jesus oferecia naquele contexto do primeiro século estava relacionada com a salvação. É claro que você que conhece um pouco das Escrituras sabe que Jesus não era um curandeiro, Jesus não veio para curar, Jesus veio para salvar o coração humano, Jesus veio para curar a alma das pessoas. Por isso que o Novo Testamento vai dizer para nós que Jesus é o médico dos médicos, é o médico das nossas almas, e de tabela, como consequência, Jesus também curava o corpo. É claro que todas as vezes em que Jesus curou uma pessoa, ele estava sinalizando e, de alguma forma, conduzindo essa pessoa até a salvação que há no nome do Senhor. E assim, nesse dia também, eu preciso fazer uma referência, antes de mergulhar profundamente no texto, que hoje é o dia do médico. Nós temos alguns médicos aqui que nos acompanham e nós também oramos pela vida dos médicos, todos aqueles que estão investidos dessa linda vocação de cuidar da coroa da criação, de cuidar das pessoas. Nós aqui mandamos a nossa saudação, o nosso abraço, pedindo que Deus use os médicos para a honra e glória do nosso Senhor e que os médicos se submetam aos médicos dos médicos, que é o Senhor Jesus. Aqui nós temos então essa cura. Alguns historiadores vão dizer para nós que a falta de higiene e o excesso de poeira daquele tempo favorecia muito as doenças visuais e provavelmente esse homem sofrer então com algum tipo de enfermidade na sua visão. O sistema sanitário da época era muito precário e facilitava então a proliferação de algumas doenças, e basicamente nós temos esse relato que esse homem, na realidade, ele não era um cego de nascença. Nós temos a expressão quando Jesus conversa com ele, e aí Jesus fala o seguinte para ele: o que você quer que eu te faça? E ele fala o seguinte: que eu torne a ver. Então, provavelmente, o que tudo indica no texto, esse homem já tinha visão, mas de alguma forma ele perdeu a visão. E sendo cego, a única coisa que sobrava
restava para esse homem chamado Bartimeu era mendigar. O texto vai dizer para nós que uma das características da vida deste homem é que ele era cego, que ele era um cego mendigo, que ele era filho de Timeu, e aqui falando a sua descendência, e que ele estava assentado à beira do caminho. Então ele era provavelmente uma pessoa extremamente dependente de outras pessoas. Ele precisava de outras pessoas para tudo na sua vida, e em todos os momentos ele precisava de apoio, de ajuda, constantemente. Ele vivia à mercê da ajuda alheia. Era uma pessoa sem muitas perspectivas, afinal de contas, naquele tempo nós não tínhamos todos os recursos que temos hoje, e certamente ele vivia uma vida, ele tinha uma rotina muito complicada, ou seja, todos os dias alguém pegava ele de algum momento, em algum lugar, na sua casa talvez, e colocava ele à beira do caminho. Então qual que era a rotina de Bartimeu? Ele ficava esperando alguém o pegava, alguém o conduzia até a beira do caminho, e ali ele ficava mendigando, ele esperava as pessoas passarem por aquela estrada e ficava então mendigando. Então era uma pessoa que vivia à margem da sociedade, uma pessoa que vivia sem perspectiva, sem uma projeção. É claro, inclusive, por exemplo, nós que somos aqui de Sorocaba, nós temos aqui uma referência estadual e também nacional. Nós temos aqui o Hospital de Olhos, o BOS, muito conhecido, famosíssimo. Pessoas da América Latina vêm se tratar aqui na nossa cidade. Então nós temos uma referência em nossa cidade de tratamento visual. E assim, naquele tempo ele não tinha isso. Então ele não tinha nenhuma perspectiva. Ele não tinha o INSS, por exemplo, ele não era aposentado por invalidez. Ele não tinha recurso, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nenhum amparo ou amparato social. Simplesmente ele estava mendigando, ele estava à beira do caminho. Era uma pessoa extremamente marginalizada, desprezada. O Evangelho vai dizer para nós também, o apóstolo Paulo relata isso para nós, que nesse caso especificamente, esse homem, ele era cego, ele tinha um problema visual, físico, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo vai dizer para nós que o diabo cegou o entendimento de muitas pessoas, para que as pessoas não vejam a luz do Evangelho, para que o Evangelho não possa resplandecer na vida dessas pessoas. E o próprio João, o apóstolo João vai dizer para nós que as trevas cegam os olhos das pessoas. Nesse caso específico, nesse relato do Evangelho de Marcos, nós temos um cego que ele não era cego, mas que ele se tornou cego, e nós, ao fazer essa análise um pouco mais ampla, conseguimos detectar que muitas pessoas não conseguem visualizar o Evangelho porque foram cegadas pelo diabo, e assim não tem o entendimento da glória de Deus, não conseguem visualizar o reino de Deus. O texto está dizendo para nós, no verso 46, e eu quero mergulhar com vocês agora no texto, dizendo que eles foram para Jericó. Eles quem? Jesus, sua comitiva, os seus discípulos, mais uma multidão. Vale lembrar que eles estavam caminhando até Jerusalém. A época da Páscoa já estava se aproximando, os dias finais ali de preparação para a Páscoa estavam se antecedendo, e assim eles estavam caminhando para Jerusalém. Havia muita pressa para chegar até Jerusalém, havia todo um preparo para chegar e celebrar a Páscoa em Jerusalém, e o texto diz que eles foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, aonde Jesus estava sempre havia multidão. Então nós estamos falando de muitas pessoas, tinha muitas pessoas, e nesse contexto de muitas pessoas, Jesus se encontra com esse homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. No verso 47, esse homem que era cego, ele ouviu que Jesus estava chegando. Então o texto narra para nós uma certa urgência. Eles chegaram a Jericó e já saíram de Jericó. Onde estava Jesus havia alvoroço, e a minha pergunta nesse texto é o seguinte: como esse homem chamado Bartimeu, que era cego, soube que Jesus estava chegando? E aqui eu fiquei pensando e até anotei algumas coisas. Como ele era cego, certamente ele passou a depender de outras formas de comunicação. Como ele não era surdo, certamente
certamente ele desenvolveu a audição. Então ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. Então ele ficou ouvindo muitas coisas a respeito de Jesus. Vale lembrar que ele ficava à beira do caminho. Então eu fico pensando assim, se ele ficava à beira do caminho, eu fico imaginando que muitas pessoas que tiveram contato com Jesus passavam ali falando as coisas. Eu fico imaginando assim, pessoas que receberam a cura passando por ali, falando, nossa, eu encontrei-me com Jesus de Nazaré, ele me curou, ele me abençoou, eu estive lá na multiplicação dos pães, ele ouviu muitos relatos a respeito de Jesus, a respeito do ministério de Jesus, e agora então ele tem um conceito a respeito de Jesus. A sua audição foi muito aguçada e ele então aprendeu a ouvir e assim a montar, talvez em sua mente, esse quebra-cabeça do ministério de Jesus, e ele então fica nessa expectativa de ter um encontro com o Senhor Jesus. A fé desse cego é enorme porque ele tem que acreditar no relato das pessoas. Você já parou para pensar nisso? Ele não viu nenhum milagre, ele não pôde ver visualmente Jesus. Não, diferente da multidão, a multidão via Jesus, ele não via Jesus, ele tinha que depender do relato das outras pessoas, ou seja, a fé desse homem era uma fé completamente enorme, gigantesca, porque ele tinha que crer na veracidade das expressões das pessoas que falavam para ele. Então os ouvidos dele estavam completamente atentos aos ruídos da estrada. Eu fico imaginando ele sentado à beira do caminho, e ele ouvindo aquele burburinho, ele ouvindo aquela multidão chegando, ele ouvindo o barulho da multidão, e vale a pena lembrar que onde tem multidão, e agora a gente está sem ausência, né? Estamos com ausência de multidão, estamos com saudade de aglomeração, porque onde tem aglomeração tem barulho, concorda comigo? Por exemplo, antes de começar o culto aqui na Nova Canaã, tinha aquele barulho de todo mundo andando, das cadeiras se movimentando, o povo chegando, as crianças que choram. Então havia uma multidão com Jesus, então tinha muito barulho, então ele ouviu o barulho, e ao ouvir o barulho, ele começa a relacionar tudo aquilo que ele já ouvira a respeito de Jesus com aquilo que ele está ouvindo nesse exato momento. E eu fico imaginando o seguinte, como ele pôde saber que era o Senhor Jesus? Certamente ele ouviu aquele burburinho e perguntou para alguém, o que está acontecendo aí? Que barulho é esse diferente? Aí alguém falou para ele, Jesus está passando, Jesus está chegando. Ao passo que a fé daquele homem o leva a clamar. A fé foi externada, ele começou a clamar, ele começou a gritar, ele tinha que acreditar nos fatos que falaram para ele. E ele não viu para crer, isso aqui é muito importante, ele não viu para crer, mas ele ouviu, e aquilo que ele ouviu, ele passou a crer. Então o conhecimento dos fatos de Jesus que ele tinha, ele ligou com tudo aquilo que ele aprendeu a respeito do Antigo Testamento, e agora ele começa a clamar. Se você está com o texto aberto, eu estou no versículo 47, diz assim o texto, e ouvindo que era Jesus, ou seja, ele perguntou para alguém, e alguém disse para ele que era Jesus, o Nazareno. Olha, esse detalhe é importante, vai falar da origem de Jesus. Olha, quem está chegando aí é Jesus, o Jesus de Nazaré, porque vale lembrar que Jesus era um nome muito comum naquele contexto. Então, essas pessoas que falaram para ele, falaram o seguinte, olha, vem aí Jesus, e esse Jesus é o Nazareno, esse Jesus é aquele que está fazendo muitos milagres, esse Jesus é o Senhor dos senhores, esse Jesus é o médico dos médicos, esse daí que está chegando. E ao passo que ele se coloca nessa posição, e diz o texto que ele se põe a clamar, e a expressão dele é o seguinte, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E olhando nesse texto, a expressão de Marcos, que deseja sempre revelar a divindade de Jesus, Jesus como Filho de Deus, ele narra para nós essa expressão muito profunda, que clamor aqui tem um sentido mais amplo do que pedir, é muito mais do que falar. Clamar aqui é um pedido profundo, é um grito da alma. Clamor aqui é proferir em voz alta, é gritar, é implorar. Eu não sei se você já passou por uma situação
situação parecida com a minha, mas no ano passado, por conta da minha enfermidade, eu vivi muito nos PAs da vida, e por uma ocasião eu vi uma senhora clamando, exigindo, pedindo socorro, e aquele pedido daquela senhora, por conta da sua dor, era um pedido que vinha da alma, dava para ver as lágrimas brotando em seu rosto, porque era um pedido que emergia dentro do seu coração, é um pedido que vinha da profundidade do seu ser, e é esse sentido que Marcos deseja que nós entendamos. Ele não estava pedindo, ele não levantou a voz e falou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, era um clamor, ele estava pedindo com lágrimas nos olhos, ele estava pedindo com a alma, a sua alma estava fazendo uma súplica chorosa, e ele fala um título interessantíssimo: Jesus, filho de Davi. O Lucas que está aqui, que gosta dos títulos, esse título é um título messiânico, um título que estava no Antigo Testamento, que aquele que esmagaria a cabeça da maldita serpente seria aquele que vinha da descendência de Davi, e ele então tem esse entendimento, ele ouviu falar a respeito de Jesus, e tudo aquilo que ele ouviu a respeito de Jesus, ele relaciona com o Messias, e ele fala o seguinte: esse Jesus que está chegando aí, esse daí é de fato o filho de Davi, e a expressão dele é o seguinte: Jesus, filho de Davi, olha o pedido, tem compaixão de mim, mostre-se a mim de uma maneira misericordiosa. E ele começa a clamar, e aí no versículo 48, muitos o repreendiam. E aqui é muito triste porque as possibilidades dele já eram completamente limitadas, e agora ele teria que passar por mais esse impedimento, ele tem mais essa dificuldade. E esse cego de Jericó, ele não faz um discurso bonito, ele não usa um vocabulário completamente rebuscado, ele não usa metáforas, ele não usa conceitos filosóficos, mas ele usa um título messiânico. Ele olha para Jesus, dentro da sua limitação, porque ele não conseguia ver fisicamente, mas ele se direciona a Jesus e diz o seguinte, ele clama, ele grita: Jesus, filho de Davi, eu sei que tu és o Messias, eu sei que tu tens a cura para a minha enfermidade e tem a cura para o meu coração. É esse o grito dele: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem compaixão, se compadece, porque todos passam pela minha vida, todos passam pelo caminho, Jesus, ninguém dá atenção a mim, a não ser uma moeda, mas tu, ó Filho de Deus, ó Messias querido, tu há de agir de uma maneira diferente. Ó Jesus, tem misericórdia de mim. E a pergunta que eu faço à igreja, a mim e a você que me ouve nessa hora: em qual lado nós estamos? Nós estamos do lado daquelas pessoas que repreendem as pessoas que estão querendo chegar a Jesus, ou nós facilitamos o acesso das pessoas a Jesus? Porque o texto diz para nós, no verso 48, que muitos o repreendiam. Eu fico imaginando o seguinte: tinha o pessoal do deixa disso, conhece o pessoal do deixa disso? Quando começa uma briga no futebol, a gente fala que tem o pessoal do deixa disso. Quando começa um burburinho, chega o pessoal, começa a separar, fala: não vai brigar não, chega para lá, chega para cá, e parece que nessa multidão também tinha o pessoal do deixa disso. Tem um homem cego clamando, pedindo misericórdia de Jesus, pedindo a compaixão de Jesus, e tem umas pessoas que têm a capacidade de repreender tal homem. Eu fico imaginando assim: não, que pedido é esse, rapaz? Jesus está indo para Jerusalém, Jesus vai celebrar a Páscoa lá com os discípulos, daqui a pouco Jesus tem a entrada triunfal, que história é essa? Fica quieto aí. Eu fico imaginando até algumas pessoas tentando abafar a boca do cego, tentando: ô Bartimeu, fica quieto aí, para aí de falar. Então está vendo, começa aí, está com a sua comitiva andando, então está vendo a multidão, e tem tanta gente aí, que história é essa? Você vem com esse pedido seu aí. Muitos o repreendiam. E eu fico pensando, amados irmãos, se nós então repreendemos as pessoas, se nós limitamos as pessoas, se nós dificultamos o acesso das pessoas ao reino de Deus, ou se nós compreendemos o reino de Deus e ajudamos as pessoas a chegarem até o Senhor Jesus. O fato é que quanto mais ele era repreendido para que ele se calasse, mais ele gritava. E tem muitas e muitas pessoas gritando, clamando, pedindo a atuação dos cristãos, pedindo a atuação da igreja. Tem muitas pessoas pedindo misericórdia. E quanto mais as pessoas tentavam calar a voz dele,
mais ele gritava, mais ele falava, e ele exaltava o Senhor Jesus e falava: Jesus, filho de Davi, tu que veio com essa missão, somente o Senhor pode tocar na minha visão, somente o Senhor pode tocar no meu coração, somente o Senhor tem um coração completamente misericordioso, somente o Senhor olha com empatia, somente o Senhor olha com graça, com misericórdia. Tem misericórdia de mim. Olha que coração profundo. Jesus tem misericórdia de mim. Sabe o que eu entendo nessa expressão, tem misericórdia de mim? Em outras palavras, ele está falando assim: Jesus, somente o Senhor pode me ajudar. Ninguém consegue me ajudar. Tem compaixão de mim. E olha que interessante, o texto é muito profundo, porque Jesus está caminhando com uma multidão, como eu já disse, o rumo era Jerusalém, havia a festa da Páscoa, tinha toda uma preparação para esse momento, mas Jesus para. Isso aqui é marcante para mim. Em um dado momento da história, Jesus parou e olhou para aquele homem. Em um dado momento da história, Jesus parou e olhou para a minha vida. Em dado momento da história, Jesus parou e olhou para o seu coração e ouviu a sua oração. Nós pensamos que Jesus não está preocupado com o nosso coração, com a nossa vida e com as nossas orações, muito pelo contrário. Marcos está mostrando para nós que Jesus para a multidão para dar atenção a um homem cego. E se Jesus fez isso com aquele homem, Jesus também pode fazer com a tua vida, assim como fez com a minha vida. Em um dia, eu orando a Deus, sentado no templo, falei essas mesmas expressões: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu senti o toque de Deus, e a minha vida foi transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitos de vocês que estão me acompanhando nessa hora, já perceberam que Jesus parou um dado momento, olhou para a sua vida, te chamou pelo nome, te resgatou das trevas para a luz, e certamente você já foi abençoado com essa parada de Jesus. Jesus para a comitiva. Milhares, centenas de pessoas ao lado de Jesus, Jesus para e fala o seguinte: vai chamar o homem. Chamai-o. Chamaram então o cego dizendo, e aí eu gostei muito dessa expressão, quando alguém chama o cego, a mensagem é o seguinte: chamai-o. Chamaram então o cego dizendo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. E essa expressão, tem de bom ânimo, são palavras de esperança, não é verdade? São palavras que trazem uma enorme alegria. Você está abatido, você está desesperado, chega alguém para você e fala assim, não, para com isso, tenha bom ânimo, alegre-se. Como eu falo assim para o meu povo, e aí gente bonita, dá um sorriso aí, tem de bom ânimo. A pessoa que levou a mensagem para ele estava contagiado com isso, porque ele chegou para o cego e falou assim, rapaz, fica feliz, Jesus mandou te chamar, tem de bom ânimo. E é claro que nas expressões de Jesus, em várias vezes nos evangelhos, Jesus disse isso às pessoas, não temas, crê somente, não temas, eu sou contigo. E aqui esse homem que não tinha nenhuma esperança, esse homem que foi para a beira do caminho pensando que seria mais um dia, pedindo dinheiro, pedindo uma esmolinha pelo amor de Deus, nesse dia passou Jesus pela estrada, passou Jesus pelo caminho, ele clamou, ele gritou, e agora o Senhor Jesus manda chamá-lo, e agora alguém chega para ele e fala o seguinte, tenha bom ânimo. Sabe por que eu estou aqui pregando o Evangelho do Senhor Jesus? Para falar para o seu coração, tem de bom ânimo. Você que está desanimado, eu estou dizendo aqui para você, palavra de Deus, tem de bom ânimo. Você que está sem trabalho, ou perdeu o trabalho, ou tem a sua renda diminuída, tem de bom ânimo. Você que está em tratamento médico, clínico, tem de bom ânimo. Você que está preocupado com Covid, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Aqueça o seu coração, porque a expressão do Senhor Jesus é o seguinte, no mundo tereis aflições, lutas intermináveis, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo e por isso nós podemos ter bom ânimo. É claro que nós não somos imbatíveis, é claro que as pressões, as lutas chegam, sobrevêm sobre nós, mas nosso coração está aquecido, porque o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, chega para nós e fala o seguinte para nós, e aí,
tem de bom ânimo. Deixa eu falar aqui para a minha turma. Gente, tem de bom ânimo aí. Bom ânimo, bom ânimo. Você que me ouve aí na sua casa, no seu celular, na sua televisão, tem de bom ânimo. Entre nessa semana sabendo que Jesus é misericordioso e manda te chamar e fala assim para você, tem de bom ânimo. E aí no versículo 50, diz o texto que ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha que incrível, antes da cura, ele demonstra renúncia. Nem todos estão aptos para responder o chamado do mestre, e essa era a oportunidade da vida dele. Antes da cura, ele demonstra renúncia. Eu marquei algumas coisas aqui, quero compartilhar com vocês, deixa eu ver o horário. Acho que eu já falei bastante. A capa, olha, ele lança fora a capa. A capa era a única coisa que ele tinha de valor. Olha o que os historiadores dizem. Essa capa ele estendia no chão para dormir. Era a esteira dele. Essa capa ele usava para se cobrir quando havia um vento muito forte. Vale lembrar que naquela região tinha sempre muito vento com areia. Então ele se cobria com aquela capa, colocava como esteira, se cobria com aquela capa. Era o seu manto. Essa capa servia também de segurança contra o frio e a areia do deserto. Era a capa que representava a sua parceria na jornada da vida, representava o seu passado, tudo aquilo que ele tinha. Pense comigo, o texto diz que ele era cego, que ele era mendigo e que ele ficava à beira do caminho. A minha pergunta é, o que esse homem tinha? A capa, não tinha mais nada. Para nós pode ser uma coisa pequena, muito pouca, mas era tudo aquilo que ele tinha. E o que ele faz com tudo aquilo que ele tem quando ele se encontra com o Senhor Jesus? Ele abandona. Diferentemente, inclusive aqui no capítulo 10, do jovem rico, que não quis renunciar a nada, ele renuncia a tudo, ele abre mão de tudo. Ele abre mão do seu passado, ele abre mão da sua segurança, ele abandona completamente tudo aquilo que ele tinha. Por quê? Porque ele quer ter um encontro com o Senhor Jesus, ele quer de fato viver para esse Jesus misericordioso, filho de Davi, e ele pede essa compaixão, e quando Jesus tem contato com ele, ele lança de si a capa. Olha que incrível isso, ele abandona o seu passado, ele joga fora essa capa. Ele nos ensina que para seguirmos ao Senhor Jesus e recebermos a cura, nós temos que renunciar, nós temos que arriscar a nossa segurança humana para experimentarmos a vontade de Deus. A renúncia, olha essa frase que eu marquei aqui, a renúncia é um dos pré-requisitos para o discipulado. Se você diz que quer seguir a Jesus, você e eu somos chamados a abandonar tudo. Mas eu gosto tanto disso, tanto daquilo. Não, abandone tudo para seguir a Jesus. Por quê? Porque Ele é misericordioso. E olha que diz o texto, que ele se levanta, ele estava sentado, ele se levanta e dá um salto. Eu fico imaginando como seria isso. Se fosse eu assustaria. Tem alguém sentado, ao invés dele levantar, porque olha, é que eu não tenho muito tempo, mas no verso 49, a informação é o seguinte, olha, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama, é para ele levantar. Ele não se levanta não, ele já pensa que é um atleta, entendeu? Ele já pula. Olha o que o texto diz, ele levantou-se e deu um salto, ele vai na direção de Jesus. Ele não apenas levantou, ele foi na direção de Jesus. Veja a carência que esse homem tinha do reino de Deus. Ninguém até esse momento havia mostrado empatia. Até esse momento esse homem não sabia o que era amor. Nunca ninguém deu atenção a esse homem. E aí vem Jesus, se apresenta a ele, quer conversar com ele, ele se lança até Jesus. No versículo 51, Jesus faz uma pergunta que inicialmente parece irônica, né? Que queres que te faça? No primeiro momento que eu li o texto, eu falei assim, Jesus, se o homem é cego, como assim? Ele quer ver. Claro que ele quer ver. Mas na realidade, olhando a construção que Marcos coloca para nós, Jesus está mostrando a sua empatia. Jesus queria falar com aquele homem. Jesus está mostrando a sua face mais educada, mostrando carinho, mostrando a sua compaixão. Afinal de contas, aquele homem pediu compaixão.
E uma das formas que nós temos de demonstrar compaixão é ouvindo as pessoas, é perguntando para as pessoas, é dando atenção para as pessoas. Jesus prioriza ele e fala o seguinte para ele: o que você quer que eu te faça? Jesus oferece a cura para ele, mas Jesus oferece a cura da alma, a cura das emoções, para depois oferecer a cura física. O que queres que eu te faça? E aí respondeu o cego, verso 51, mestre, olha, rabino, rabi, essa expressão aqui direta do hebraico, rabi, ele reconhece que Jesus é o mestre. Em outras palavras, ele está falando o seguinte: Jesus, eu quero aprender mais com o Senhor. Mestre, professor, que eu torne a ver, eu quero voltar a enxergar Jesus. Sim, só isso que eu quero. Aí Jesus, no verso 52, diz o seguinte para ele: vai, a tua fé te salvou. E a ordem de Jesus para Bartimeu é o seguinte: vai. Eu fiquei pensando nisso. A ordem de Jesus, a voz de Jesus é essa: vai. E Bartimeu recebe essa ordem para ir, para seguir sua vida. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: ó meu filho, vai porque a tua fé te salvou. Não fica não, vai. Vai viver a tua história, vai reconstruir a tua vida, vai celebrar a Deus, vai em paz, porque a tua fé te salvou. E aqui eu preciso explicar isso, já estou caminhando para o final. Quando as pessoas falam assim, então ele teve fé e essa fé o conduziu à salvação? Sim. A fé que ele tinha no Messias, a fé que ele tinha ao falar que Jesus de fato era o filho de Davi, que Jesus era a promessa estabelecida e revelada desde o Antigo Testamento, essa fé que leva ele à salvação. Então ele recebe a cura física, sim, mas ele confessa o Senhor Jesus como autor e consumador da sua fé. Ele reconhece que Jesus é de fato o Messias de Deus e por isso Jesus olha para ele e fala o seguinte: vai, a tua fé te salvou. Essa tua fé, essa tua certeza de que eu sou o Messias, de que eu sou o Senhor, de que eu sou ungido de Deus, de que eu fui enviado para salvar e resgatar a humanidade, essa tua fé te salvou e é essa fé que eu desejo que você, aí aonde você está, que você confesse também, que você fale em alto e bom som: eu confesso Jesus, eu aceito Jesus, eu quero viver para Jesus, porque eu só tenho a Jesus. E a nossa oração nessa noite é o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que incrível o texto. Imediatamente tornou a ver, ele recebeu a cura, e o que ele fez? O que ele fez? Ele foi embora? Ele abandonou Jesus? Não. Imediatamente ele tornou a ver e ele seguia Jesus estrada fora. Ele não foi embora. Ele agora foi incorporado à caravana de Jesus. Ele agora é um discípulo de Jesus. Agora ele segue os passos de Jesus. Agora ele está com Jesus na estrada da vida. E agora ele é uma testemunha que fala e divulga, multiplica a graça de Deus. E que agora ele fala o seguinte: olha, eu era cego, agora eu vejo. Eu era dessa forma, mas fui impactado com o encontro que eu tive com o Senhor Jesus. Por quê? Porque esse homem, Jesus, o Filho de Deus, esse homem é misericordioso. Louvado seja Deus por isso. Eu um dia tive um encontro com Jesus, o Jesus misericordioso. E eu peço e convido que você também abra o seu coração, se renda a Jesus, salte na direção de Jesus e que você se encontre com Jesus e que Ele mostre para você a sua compaixão, a sua graça, e que você possa clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E certamente Ele vai te abraçar e vai dizer: eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Salvador, e eu vou te abraçar, porque eu sou Jesus, eu sou misericordioso, e eu quero o seu coração. Eu quero fazer com que você enxergue a vida de uma outra perspectiva, para que você saia da cegueira espiritual e contemple
o reino de Deus. Eu sou Jesus, o Jesus misericordioso. E Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração.